um grande envolvimento aqui nesse livro, mas ele não teria sido possível sem a participação aqui de várias outras pessoas, né? Infelizmente só o Rafael e o Igor puderam estar aqui hoje porque são de São Paulo, né? Tem muita gente aí espalhada pelo Brasil que colaborou com esse livro. E tudo começou porque, para quem não me conhece, né, Daniel Fontana, editor, sócio fundador do Formiga Elétrica, e nós temos um podcast quinzenal em que um dos episódios foi justamente sobre os heróis pulp. E a gente sentou lá e soltou o verbo sobre as influências, né? Naquele momento a gente não tinha uma orientação específica, né, do que falar sobre heróis pulp, então nós saímos falando de tudo. E aí o Douglas ouviu aquele episódio e teve a ideia: vamos fazer um livro com essa pegada, compêndio jornalístico, porque até então não havia nenhuma obra em português que tivesse se proposto a criar um elenco de personagens pulp, mas com uma orientação bastante específica, que foi o que ele me passou quando me abordou para o projeto. Cada personagem, cada artigo, no caso, deveria ter um bloco final explicando sobre as influências que cada personagem tivesse em personagens da Era de Ouro dos quadrinhos para frente, ou seja, nos super-heróis. Então, quais as características dos personagens que vazaram para o universo dos super-heróis a partir de 1938, com o surgimento do Superman? Não, aí não houve tanto problema, né? Porque delimitou bastante para a gente um caminho a ser seguido. A gente sempre, quando abordava alguém para participar do projeto, a pessoa falava: nossa, mas vai ter Conan, vai ter tal, perguntava de outros personagens. E aí a gente tinha que explicar: não, o Conan, ele não vai entrar aqui, apesar de ter sido uma estrela dos pulps, ser totalmente associado ao formato, né, ao tipo de publicação, ele não tem uma influência direta nos super-heróis. Então a nossa orientação foi pegar personagens que tiveram suas características migradas, que inspiraram fortemente, direto ou indiretamente, os super-heróis a partir de 1938. E ali a gente criou um elenco de personagens, que eu vou pegar aqui porque senão eu acabo esquecendo de algum. Os personagens, no caso, são John Carter, Tarzan, Zorro, Buck Rogers, o Hugo Denner, do livro Gladiator, Sombra, Doc Savage, o Aranha, Besouro Verde, Olga Mesmer, que é uma personagem feminina que não é tão comum falar de personagens femininas no universo pulp, o Morcego Negro, e a gente tem um capítulo especial da Média Estendida que é falar dos personagens que serviram mais ou menos, que surgiram nos quadrinhos, mas que não estão inseridos na Era de Ouro. Então eles fizeram uma espécie de meio de campo entre a Era Pulp e a Era de Ouro dos quadrinhos. E aí eu já falei demais, Rafael. Um dos objetivos que a gente teve nesse livro, o título dele é Heróis Pulp, e inclusive em parte da divulgação, como por exemplo os super-heróis que vieram antes dos super-heróis. Como o Daniel falou, isso aqui é um compêndio jornalístico e a gente sempre tenta, tanto no Formiga Elétrica quanto nos nossos colaboradores, o Igor participou do livro, mas ele é velho da casa também, já tinha colaborado com a gente em outras oportunidades, que era oferecer um viés crítico sobre esses personagens. Os heróis pulp, eles não precisam ser redescobertos, todo mundo sabe. Os mais famosos, todo mundo sabe quem eles são, alguns deles ganharam filmes, como por exemplo o Sombra, o filme com o Alec Baldwin, que o Daniel adora. John Carter também, recentemente, que eu também amo. Assim, muitos deles são bastante conhecidos. Mas por que os super-heróis se tornaram esse fenômeno que eles são? Hoje confunde-se muito a coisa dos heróis pulp com os super-heróis, como se esses heróis pulp de fato fossem predecessores dos super-heróis. E eles não são. Quando a gente estabelece esse viés crítico desses heróis pulp, a gente está fazendo também um recorte histórico, tentando sublimar algumas percepções que nós consideramos equivocadas sobre esse estilo, sobre esse gênero. Porque super-heróis e heróis pulp são gêneros, e são gêneros distintos uns dos outros.
E nesse livro, ao falar sobre esses personagens, a gente tentou trazer essa abordagem crítica para demonstrar que esses heróis, eles não são apenas uma oportunidade de você entender de onde vieram os super-heróis, mas de entender como esse conceito do sobre-humano inserido dentro da ficção científica, dentro da fantasia, dentro do horror, dentro desses outros subgêneros, ele de fato se desenvolve. Personagens como, por exemplo, existe essa falsa percepção de que é mais fácil você interpretar, por exemplo, o Sombra como uma espécie de predecessor do Batman, porque o personagem inspirou o Batman. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler o artigo do Daniel, vocês vão perceber que existe sim, talvez, uma relação, mas não é uma relação de inspiração direta. O Batman existe porque o Sombra existia antes. Não. Da mesma forma, no artigo que eu escrevi, por exemplo, sobre o Doc Savage, muita gente considera o Doc Savage como uma das inspirações para o Superman. Eu explico. Existem relações? Existem. Mas não é uma inspiração direta. Siegel e Shuster foram buscar muitas referências em muitos outros lugares que não somente aquele. Então, acho que um dos grandes valores do livro é justamente pegar esses personagens, alguns mais conhecidos, como eu mencionei, o Sombra e o Savage, e outros menos conhecidos, como o Evil Dan e a Olga Mesmer, e observar esse viés crítico que nós tentamos oferecer no livro para mostrar a importância per se desses personagens na literatura pulp, como ela se consolida e só então, aí sim, muitas etapas depois, como os criadores dos super-heróis, que eram, em sua grande parte, leitores de heróis pulp, foram buscar inspiração para criar os super-heróis. E agora também já falei demais, Igor, por favor. Só antes de passar para o Igor, eu só queria fazer uma observação sobre o filme do Sombra é muito bom. Não, infelizmente não. O que acontece aqui é que, por sorte, a gente conseguiu juntar 3 autores do livro que meio que encampam personagens que encampam determinadas frentes aí dos pulps que são importantes, porque a gente vai ver o Tarzan que está na selva, você tem o Sombra que é um justiceiro urbano e tudo mais. Aqui a gente conseguiu juntar 3 facetas, tem muitas mais, mas a gente conseguiu juntar aqui para falar de 3 facetas dos heróis pulp que são bem representativas, como por exemplo o Sombra, que é o justiceiro urbano, no caso Rafael Doc Savage, que é o herói da ciência, o super-homem da ciência. E agora eu vou deixar o Igor falar da parte dele, porque ele pegou um personagem também que é super importante, que é o Buck Rogers, que é ficção científica pura no caso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite para participar hoje aqui. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eles me convidaram, né, pelo WhatsApp. Oi, Igor, tudo bom? Já tinha participado de alguns podcasts na Rádio Geek também, né? Sempre falando sobre essa parte de ficção científica, que é a parte que eu estudo, mas eu estudo com viés acadêmico, na área de história dos Estados Unidos, né? E aí eu sempre sentia falta, porque mesmo a gente pensar, o pessoal lá dos Estados Unidos publica muita coisa sobre essa parte de cultura mais popular, não necessariamente. A gente acha que tem, mas não tem também. Tá? Porque é como se fosse, sei lá, entre aspas, tá? 1000 aspas, por favor, como se fosse pesquisar a novela da Globo, ou Trapalhões. Eu sei, porque quando eu apresentava conferência na faculdade, sempre me colocavam lá para 2005, por aí, junto no último dia, sabe? Então tem vários dias de conferência, o pessoal que pesquisava ficção científica, eu falo Trapalhões porque tinha um cara que pesquisava Trapalhões, sempre eu encontrava ele no último dia. Tava ele, alguma coisa de horror. Aí foi legal que a gente foi pegando a passagem do tempo, assim, a gente foi colocando nos primeiros dias. Aí na última, eu tava no primeiro dia. Fiquei feliz. Inclusive foi sobre um derivado dessa do Buck Rogers dos historiadores, na UPU, né? Bom, aí eles me convidaram, falaram, olha, você tem uma pesquisa sobre ficção científica, você não quer falar um pouquinho sobre Buck Rogers? Aí eu falei, só aguarda um minuto que eu vou dar uma pesquisada no meu material para ver o que eu tenho, o que eu consigo fazer, o que eu consigo dar conta de fazer pesquisa historiográfica mesmo. Ir atrás dos primeiros exemplares, ir atrás se tem escaneado, porque eu sei que tem escaneado, as pulps estão todas na internet. Do Amazing Stories, eu tinha já, falando do Hugo Gernsback, eu tenho lá um material sobre ele, eu tenho qual o perfil da revista. Bom, então qual é o prazo? Tem bastante tempo ainda, 6 meses, por aí. Então tá bom. Eu vou mandar bala e eu fiquei fazendo uma pesquisa para criar
e reconstruir mais ou menos o contexto que vai aparecer o Buck Rogers e por que ele vai ser importante. Mais importante que a história dele em si, né, vou dar um mini spoiler do livro, é que ele vai ser o embaixador da ficção científica para o grande público. Né? Então, inclusive, até o nome do capítulo que eu escrevi virou expressão nos Estados Unidos por um período histórico. Aquele negócio de Buck Rogers. Tudo que era tecnologia avançada é negócio de Buck Rogers. Buck Rogers stuff, né? É negócio de Buck Rogers. Então, ele vai fazer essa passagem para o grande público. As pulps, elas tinham um público mais restrito. E a pulp mesmo, do que a gente imagina que é o Buck Rogers, tem muito, muito pouco. Porque não tem nave. As duas histórias que aparecem na pulp, elas se passam no planeta Terra, nos Estados Unidos, na Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. E o Buck Rogers nem chama Buck Rogers, é Anthony Rogers Buck. Ele vai ganhar entre a primeira história da pulp e da segunda. Uma saiu em 28, outra saiu em 29. Nesse meio tempo é publicado em tirinha de jornal. Aí que ele vai estourar. Ele vai estourar na tirinha de jornal. O primeiro ano da tirinha de jornal vai ser uma adaptação até mais legal que a história da pulp. E depois ela começa a seguir o rumo de viagens espaciais e tudo mais. Né? Mas qual é a graça que eu acho, para concluir essa parte, puxando o que vocês estavam falando, da importância de influência. Então tudo bem, tem alguns personagens que você percebe que são mais decalcados do Buck Rogers, que vão aparecer nos anos 50, nos anos 80, né? Mas o principal é criar um ambiente, pelo menos na minha visão, onde um raio da morte vai ser meio aceitável. Aí ele vai participar desse tipo de tecnologia maluca, vai estar tanto com o herói quanto com o vilão. Então, o super pulo, por exemplo, do Superman, que tem uma explicaçãozinha lá na primeira vez do Superman, Buck Rogers, 10 anos antes, ele estava dando super pulo, com um cinto mágico, meio cinto do Batman mesmo, que tirava um monte de coisas eletrônicas para fazer um monte de coisa. Então é mais criar esse ambiente onde esse tipo de coisa, de história, vai ser mais aceito e parece mais comum, não parece tão absurdo. Como, você imagina, 1928, uma das tecnologias que ele vai ter, assim, que é surpreendente, é o radar. E ele está falando da história que se passa em 2419, 2420. Então a grande tecnologia tem um radar, tem um negócio que vê no escuro, tem uma arma de raios que não é laser. O laser vai só... Isso é legal da ficção científica, as histórias de laser só a partir dos anos 60, por aí. No final dos anos 50, década de 60, apareceu o laser. Era armas de raios. E a pegada da revista também, que eu acho que isso é bem legal para quem gosta dessa coisa antiga, né? Amazing Stories, não envelheceu muito bem. Não é só pela temática, que tem uma parte que hoje o público ia ficar bem complicado com a parte racial e tal, mas a própria parte tecnológica que tinha a exigência de dar uma explicação meio pseudocientífica para cada coisa e explicar de onde foi derivado. Então tem uma tecnologia maluca, fala, isso apareceu por causa do rádio, que vocês têm aí no século XX, esse rádio vai virar isso aqui. Tem uma explicação mesmo, com um monte de coisa de engenharia no meio da história. Então está tendo uma narrativa, ele está fugindo, ele está se escondendo, ele pegou uma arma, aí tem a explicação de como funciona a arma, aí continua a história. Então isso tem essa quebra que hoje a gente acha meio estranho, mas era o começo da própria definição, de criar regras para ser, o que seria essa literatura de ficção científica, que era a proposta da Amazing Stories, né? É discutir o próprio gênero, a própria ciência, a própria engenharia e incentivar, ter tanto um papel pedagógico, né, para o público, mas também que o público identificasse naquela revista elementos químicos, coisas científicas mesmo que poderiam ser realizadas para estimular a imaginação de futuros cientistas de áreas de exatas e engenheiros. Né? Então, tem muito essa pegada. O quadrinho não, a tirinha de jornal já é mais tranquila. Depois, se a gente falar de personagem transmídia, o Buck Rogers é o grande personagem transmídia aí, do século XX, ele está em tudo. Toda a tecnologia que aparecia, vai aparecer um Buck Rogers no meio. Até jogo de videogame, vários gêneros de jogos, de fliperama, até RPG de videogame, bom, tudo, tá? Rádio, televisão, cinema, quadrinhos, por aí vai, tira de jornal, todos encadernados. Não vou passar a palavra, já falei demais sobre dando spoiler. Não, eu queria aproveitar um gancho do que você falou, que até uma coisa que é importante a gente contextualizar sobre o próprio trampo que a gente fez no livro, que assim, muito do valor desses personagens para nós, hoje você falou da questão do envelheceram mal.
Cara, eles envelheceram mal. Eles envelheceram mal pra caralho. Assim, a gente precisa manter em mente que assim, o trampo que a gente fez, por exemplo, com esses heróis pulp, como o Daniel disse lá no começo, ele é um compêndio jornalístico que tem uma função de redescobrir algum desses personagens e apresentar para o público, principalmente para o público nacional, por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem pouquíssimo material sobre esse assunto em português, até aproveitando também outro gancho do que o Igor tinha falado. Para vocês terem uma ideia, no livro, todos os capítulos têm, sim, referências bibliográficas de onde nós buscamos as informações, de onde nós tiramos tudo que nós falamos, e vocês vão perceber, não vai ser difícil, que praticamente, sabe, 75%, 80% do material, se não até mais, é todo em inglês. É todo em inglês. Porque não existe referência disso no Brasil. Então, sem falsa modéstia, esse livro é realmente uma das primeiras coisas mais completas sobre esse assunto que existe em território nacional. E segundo, para conseguir confeccionar isso aqui, a gente foi atrás de muitas histórias, né? Eu acho que nós três já tínhamos lido coisa dos nossos personagens, mas outros autores tiveram que ir atrás de histórias desses personagens, lê-las pela primeira vez. E a verdade, gente, é que essas histórias são ruins. Esteticamente falando, elas são ruins. Para nós, hoje, que temos uma outra referência de estilo de narrativa, estilo estético, os heróis pulp são difíceis de serem lidos, não só por questões morais, que realmente tem aí, né, gente, hoje mais de 100 anos de diferença. Então, assim, as coisas felizmente mudaram bastante, então tem muitas coisas que são difíceis de serem lidadas. Mas, esteticamente falando, elas são difíceis de serem lidas. Só que a gente não resgata, a gente não redescobre esses heróis só porque eles eram legais ou não de serem lidos. É porque, novamente, existe aqui todo um contexto de entender por que esses heróis influenciaram coisas que vieram depois, porque nós estamos vivendo um momento na nossa história, e essa também é outra parte importante do livro, em que os super-heróis se tornaram um subgênero consolidado, seja de ficção científica e de fantasia. Nós estamos, não sei se algum de vocês tem essa percepção de que, nossa, sempre gostei de super-heróis e sempre conheci pessoas que gostavam de super-heróis, mas isso é uma bolha. O mundo como um todo nunca havia visto super-heróis em tamanha quantidade, em tamanho volume, em tamanha intensidade, principalmente por causa do advento do universo Marvel do cinema e outros sucessos comerciais de outras mídias, tá? Que inclusive, o Igor até mencionou essa coisa dos games, mas se vocês pararem para pensar, o sucesso multimídia desse subgênero que até então era restrito aos quadrinhos é muito, muito determinante de por que nós estamos fazendo somente agora, em 2022, esse tipo de trabalho de redescoberta e resgate histórico desses personagens que são tão importantes para nós entendermos o que os super-heróis são e de onde vieram as influências deles. Tá? É mais no sentido de entender isso, né? Não é super-heróis como a gente conhece hoje, não foram um evento espontâneo. Como o Daniel falou lá agora há pouco, o Superman, por exemplo, ele não é um personagem que surge espontaneamente. Ele é o primeiro super-herói. Tem uma fila de argumentos para isso, tem muita gente que discorda. Eu bato o pé em relação a isso. Mas o Superman não existiria sem uma série de influências bastante distintas que vêm muito, sim, dos heróis pulp e da ficção científica que precede os heróis pulp. Então, assim, é toda uma rede de influência. É sempre aquela história, gente. O Igor, que é historiador profissional, está aqui para não me deixar mentir. A história não é uma colagem de momentos espontâneos. Ela é um fio contínuo que tem seus nós que a gente consegue recortar aos pouquinhos, mas ela não se interrompe. Os heróis pulp são parte desse processo que há muito era negligenciado e a gente está tentando trazer isso à luz de novo. Aliás, é bom a gente também ressaltar que, de uma forma ou de outra, mesmo esquecidos de alguma forma ou deixados de lado por um grande público que... Bom, o grande público 20 anos atrás também não estava nem aí para heróis da Marvel, da DC e tudo mais. Hoje tem toda essa moda. Mas a figura arquetípica de um herói pulp, como o caso do Doc Savage ou do Sombra, e o próprio Bucky Rogers também, mas ele já está um pouco mais próximo de um tipo de aventureiro que influencia os super-heróis de alguma forma, principalmente os espaciais, é óbvio, mas todas essas figuras, principalmente o cara que ele usa uma roupa comum, sobretudo um terno, coloca uma máscara e combate o crime,
Isso de alguma forma nunca saiu da imaginação, acho que de um inconsciente coletivo do fandom. A prova disso é que houve um filme do Sombra em 94 que o Rafael já tirou um sarro aqui, porque é ruim mesmo, né? Tem bons momentos e só, mas há muito tempo existe a tentativa, o projeto de se fazer um novo filme do Sombra. Nesse momento isso está acontecendo. Um filme novo do Besouro Verde está em produção, um diretor aí que tem aí seu e tudo mais. Quando a gente pega esses personagens para verificar o quanto eles influenciaram o que veio depois, não foi somente o barato da gente encontrar mais características que a gente não tinha pensado antes como fãs de quadrinhos, como também existe todo um esforço da gente separar o joio do trigo nessas informações, porque a gente está falando de uma época que não havia uma documentação séria sobre o trabalho dessas pessoas, que trabalhavam, quando eu falo essas pessoas, os escritores públicos, né? Que trabalhavam muitas vezes sob pseudônimo, ganhavam muito pouco, era uma indústria movida a álcool e tudo mais, porque muitos deles sucumbiram à depressão, trabalharam muito e não ganharam proporcionalmente ao seu trabalho. E por conta disso, por conta desse desprezo de uma arte que era considerada marginal, no caso a literatura pulp, a gente não tem uma objetividade nos registros das coisas. Então a gente muitas vezes bateu, eu não posso falar pelo Igor, né, porque ele já estava pesquisando há muito mais tempo, né, já traz essa bagagem acadêmica, mas nós batemos assim, beco sem saída de falar, caramba, mas aqui está falando uma coisa, mas isso não faz sentido com outra coisa, e não era nem uma informação que estava contradizendo outra, era simplesmente coisas que não pareciam fazer sentido. Para todo mundo aqui ter uma ideia do que eu estou falando, e até de coisas mais recentes, se você procurar hoje no Google, jogar Bill Finger, e procurar fotos do Bill Finger, que para quem não sabe é o verdadeiro criador do Batman, você vai encontrar fotos do Bob Kane que estão creditadas como se fossem do Bill Finger, por veículos grandes, inclusive. E aqui no caso, quando eu escolhi o Sombra, que foi o primeiro personagem que eu falei, este eu quero fazer, eu achava que ia ter um farto material ali para pesquisar, para desenvolver e tudo mais. Só que existiam alguns abacaxis nesse caminho. Um deles, inclusive, era uma informação errada que constava na própria biografia do criador do Sombra, entendeu? E aonde eu consegui desenrolar esse novelo foi através de um link na Wikipédia, em inglês, porque trouxe uma referência bibliográfica que desmentia aquilo com um argumento muito mais crível, né? E então a gente acaba encarando esses problemas aí ao longo do caminho quando a gente procura descobrir coisas sobre artes marginais, né? Sejam elas pop ou não. A gente tem esse problema do desprezo, né? De quem empregava não ter dado o devido valor a esses profissionais e não ter deixado um registro sério. E aí a gente sofre aqui para tentar descobrir, né? Ou chegar pelo menos muito próximo da verdade sobre o que realmente aconteceu lá. E até se fala dessa questão do desprezo, né? Não é nem só de quem bancava, era até de quem produzia. Muitos desses autores de literatura pulp tinham certas expectativas sobre se tornarem autores de alta literatura e, inclusive, por isso eles usavam pseudônimos. E, que nem o Daniel falou agora, muito dessa pesquisa foi um pesadelo, não porque somente faltavam informações, mas porque muitas dessas informações eram contraditórias, tanto em termos de datas, quanto também em termos de nomes. Às vezes você tinha acreditado um texto a uma pessoa e você ficava procurando quem era essa pessoa. Isso aconteceu com a minha pesquisa, em particular, porque o autor do Doc Savage, que se apresenta publicamente como Lester Dent, começou a sua carreira envergonhado de ser um escritor de literatura pulp. Ele não queria ser um escritor de literatura pulp. Quando o personagem dele passou a fazer um sucesso monumental ali nos anos 30 e 40, aí ele, então agora eu quero ser Lester Dent, e ele assumiu essa persona. Só que essa distinção, essa discrepância entre nomes, dificulta imensamente a pesquisa, porque, como o Daniel também mencionou, você adiciona a isso o fato de que, tal qual diz o nome, pulp era uma literatura descartável. Aquela coisa do papel de polpa que você terminou de ler e ia para o lixo. Muita coisa se perdeu no meio do caminho, e resgatar essas informações
foi terrível, terrível. Tá? Isso porque a gente publicou artigos, né? Isso é uma compilação de artigos. Se fosse um livro para cada personagem, nossa, ia ser terrível. E por que eu estou dizendo isso? De novo, para a gente manter em mente. Hoje a gente está publicando esse livro também, em parte, celebrando esses personagens e as suas influências, mas também mantendo em foco que no momento em que eles foram lançados, é tão difícil pesquisá-los justamente porque eles eram desprezados por quem bancava, por quem produzia e também por quem lia. Não era nem para a gente estar falando sobre eles aqui, mas ainda bem que as coisas mudaram. Só para concluir e dar uma complementada, o que ajudou bastante, pelo menos no caso do Backyard, são os fãs, né? Que não tem aquela bagagem de repente crítica muito profunda sobre contexto, nada disso, mas de coletar material, guardar. Então, por exemplo, do Buck Rogers tem a coleção de Smithsonian, com os artigos de brinquedo, da indústria de brinquedo. Então a gente consegue, então tem lá o arquivista, ele faz a pesquisa, ele escreve artigos sobre os objetos, conta a história dos objetos. Então, você consegue muito pelos fãs que fazem o trabalho chato de escanear as obras, catalogar, ver as aparições. Então, eu agradeço bastante. Sempre tem essa meio disputa, né, entre o pessoal pesquisador, porque eu não sou fã, eu gosto, mas não estou bem longe de ser fã, porque eu não lembro das datas, eu não consigo identificar traço, para mim. Tenho bastante dificuldade cognitiva para isso, mas os fãs me ajudam nisso e eu sempre agradeço imensamente eles. Então seria essa a minha parte. Obrigado. Como o horário está apertado, né, então a gente vai dar por fim desse bate-papo, mas antes nós vamos fazer 3 sorteios. Para sortear 3 livros aqui ao público. Vamos utilizar pelo sistema de CPF, ok? Então todo mundo agora lembre seus números de CPF, ok? Nós vamos usar o último númerozinho, sabe? Tem um número, tracinho, os 2 dígitos é o último, tá? Se houver empate, a gente desempata com a casa decimal. Nós vamos partir da premissa, do princípio da boa-fé objetiva, então a gente vai acreditar na palavra. Mas se alguém achar que a pessoa está mentindo, pode impugnar, e aí a gente vai pedir para provar. E se mentiu, vai ter que mostrar no vídeo a foto do RG. Ok? Então, sabe que a punição é lá em cima. Então, vamos lá. É foda ter um organizador advogado. Então, vamos sortear o primeiro. Tá? Eu vou fazer a entrega do livro. Depois os autores vão estar ali fazendo a sessão de autógrafos. Tá? Então, Rafa, qual é o número de 0 a 9? 7. Quem é que tem o final 7? Os últimos dígitos lá. Tracinho, alguma coisa, 7. Ó, tá dando empate. 7, temos 3. 7, ó. Tudo tem o final de 7. O último é 7, né? Tracinho? Não, 7, 4. Não. Tem que ser o último. O último é 7. Lá na última casa estrutural é 7. Tá, agora com a dezena. Maior ou menor? 2. 27, algum de vocês dois? Então vou pela menor. 17? O teu, se for 0, 7, tu ganha. Ganhou! Não, pegar o teu, parabéns. O medo de alguém porque não tô mentindo, gente. Denis, qual é o número? De 0 a 9? 5. Quem é que tem o final 5? Opa, 5 temos mais. 5, vamos ser 5. Maior, menor ou igual? 0, 5. 1, 5. 2, 5. Qual é o menor entre vocês aí desse final 5? Pode falar. Qual é o teu? 6, 5? Alguém tem menos do que esse? Ah, vocês dois não. Ah, tá. Então... Ninguém é menos do que 6, 5? Então o casal ganhou. Ok? Igor, vamos lá. 19. 4. Opa! É agora! 4, tudo no 4 aí? Bora lá, maior, menor ou igual? 0,4. 0,4? Perdemos junto. O nosso é 7,4, nós dois. 2? Olha, os dois ganharam. Os dois iam pra casa juntos.
Aí vocês dois iam ter que rasgar o livro ou ir pra casa junto. Ou perdemos junto. Ou perderam junto. 04 ganhou. Chega aí, querido. Parabéns. Agradeço a todos então, agradeço a presença de vocês, agradeço a todos que estão assistindo online e aos nossos queridíssimos palestrantes, muito obrigado. Pedimos então para fazer essa composição de mesa para dar uma palma para a galera. Gente, vamos agora dar uns 5 minutinhos. O pessoal da próxima palestra é sobre o Batman já